Neste vídeo nós trataremos da notação de uma função e do valor numérico de uma função. Bom, então nós podemos escrever uma função f, que vai de A em B, por meio de suas variáveis, x, que é a variável independente, e y, que é a variável dependente. Essa escrita nós sempre utilizaremos para nos referirmos a funções. Então aqui eu estou utilizando a letra f, fazendo referência à função, mas poderia ser uma outra letra. Dois pontos. O primeiro conjunto, que é representado pela letra A, sempre indicará o domínio da função. E o segundo conjunto sempre indicará o contradomínio da função. Nós tratamos de domínio e contradomínio em uma outra aula, por meio de uma representação diferente, utilizando o diagrama de flechas ou diagrama de setas. E aqui eu trago dois exemplos, né, de expressões algébricas que indicam funções. Então nós temos y igual a 3x ao quadrado mais 4x. Percebam aqui nitidamente que o y ele está dependendo do valor de x. Por isso que nós dizemos que o y é variável dependente, ela depende do valor de x, e o x é variável independente. Ela não depende de outros valores. Então, por exemplo, se nós assumirmos aqui no lugar do x o valor 0, então x sendo 0, nós teremos 3 vezes 0 mais 4 vezes 0, 0 mais 0, 0. Então, x sendo 0 implica em y ser 0 também. Agora, se eu mudar o valor de x para 1, o y terá um outro valor, vejamos. Se eu substituir o x onde tem x por 1, então teremos 1 ao quadrado é 1, então 3 vezes 1, 3, mais 4 vezes 1, que é 4, 3 mais 4, 7. Então, quando o x é 1, o y vale 7. Quando o x é 0, o y vale 0. E assim eu posso assumir outros valores para o x. Então, percebam que é essa a ideia da dependência. O y depende do valor que nós atribuímos ao x. Na função de baixo, nós temos y igual a 2x mais 1, que novamente o y está dependendo do valor do x, do valor que atribuímos para o x. Como o x é uma variável independente, eu posso assumir qualquer valor de x, desde que esses valores eles estejam no domínio da função. Por isso que o domínio é importante. Se, por exemplo, o meu domínio for o conjunto dos números naturais, que são os números inteiros positivos, não faz sentido eu assumir, nem posso assumir o x como sendo um número negativo. Eu preciso sempre considerar valores para x que pertençam ao domínio da minha função. Então, todas essas informações vão se relacionando nessa ideia de função. Nós podemos escrever as funções de um outro modo também. Aqui eu escrevi utilizando y e x, mas eu posso representar y igual a 3x ao quadrado mais 4x como sendo, utilizando f de x. Então, f de x igual, e aí eu repito, está à direita da igualdade. Na de baixo, mesma coisa, posso escrever f de x igual 2x mais 1. Então, são duas formas diferentes de escrevermos, de representarmos algebricamente uma função, tanto utilizando o y quanto utilizando o f de x. Vou até escrever que isso é possível exatamente porque y é igual a f de x, então tanto faz. Em muitos lugares vocês verão uma função escrita utilizando o y, em outros momentos com f de x, g de x, então é importante que vocês consigam relacionar uma notação com a outra, né? Entender que as duas formas representam a mesma ideia. Valor numérico de uma função agora.
Então, nós chamamos de valor numérico de uma função o valor que a variável y, igual a f de x, assume quando atribuímos a x um determinado valor. Considere os conjuntos. E aqui eu trago um exemplo. O que é valor numérico de uma função? Então, resumidamente, aqui já está bem resumido, né? Mas valor numérico de uma função é quando nós atribuímos um valor para x. Então, aquilo que eu fiz no início da aula, atribuindo valores para x, quando eu assumi x valendo 0, x valendo 1, o que eu estava fazendo era exatamente encontrando os valores numéricos da função. Então, vamos a esse exemplo. Considere o conjunto A igual. E aí o conjunto ele tem quais elementos? Menos 1, 0, 1 e 2. E o conjunto B com os elementos menos 1, 1, 3 e 5. E a função f de A em B. Então, essa representação só indica que nós temos uma função relacionando os valores de A com os valores de B. Então, ao atribuirmos valores a x, eu não posso atribuir qualquer valor. Eu tenho que assumir valores que estejam no meu domínio. Quem que é o domínio dessa minha função? É sempre o primeiro conjunto, o que está antes da flecha. Então, o domínio é o conjunto A. Então, o domínio é formado pelo menos 1, 0, 1 e 2. Então, são esses os valores que eu vou atribuir a x. Então, é isso que nós faremos. Eu vou separar aqui, então, na solução, para que você entenda melhor cada uma dessas partes. Então, primeiro, identifique o domínio. Quem que é o domínio da minha função? Aqui o domínio é sempre o primeiro conjunto que estiver antes da flecha, então é o conjunto A. Quem que é o meu contradomínio? É o meu conjunto B. É o que está depois da flecha. Outra informação importante é a função. Qual que é a nossa função? F de x igual a 2x mais 1. Pronto. É importantíssimo que você identifique essas três informações: domínio, contradomínio e a função. Vamos aos valores numéricos. Por onde eu começo? Bom, vamos substituir em x os elementos do domínio. Vou destacar então aqui. Então vamos a essas substituições. Eu vou construir uma tabela para que você entenda bem o que nós estamos fazendo. Então aqui eu vou colocar os valores do domínio. Aqui a minha função. E o valor de y. Bom, quais são os valores que o x pode assumir? Os valores do domínio. Então, menos 1, 0, 1 e 2. Então, vamos substituir esses valores na nossa função. No lugar do x, onde tem x, nós colocamos... Eu vou até copiar aqui a função toda, para que você perceba que onde tem x, nós vamos substituir pelo menos 1, na primeira linha. Então, onde tem x, eu colocarei menos 1. Então, f de menos 1 é igual a 2
O que o 2 está fazendo com x? Está multiplicando. Uma letra do lado de um número sempre tem ali a multiplicação. Então, 2 vezes menos 1, mais 1. E aí nós resolvemos. 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 2 mais 1 é igual a, eu devo 2, pago 1, fico devendo ainda 1. Então, quando x é menos 1, o y também é menos 1. Agora vamos substituir o x por 0. Então, onde tem x, colocamos o 0. Então, resolvendo, 2 vezes 0, 0, mais 1, 1. Então, quando x é 0, o y é 1. Vamos substituir agora o x por 1. Então, onde tem x, novamente, substituo por 1. E resolvo. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Então, quando o x é 1, o y é 3. E por fim, vamos substituir o x por 2. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Então, quando x é 2, o y será igual a 5. Pronto. Determinamos, então, os valores numéricos. Atribuímos determinados valores a x e encontramos os seus correspondentes em y. Vamos dar uma olhada na atividade que eu propus a vocês, para que vocês vejam as questões que são semelhantes, as questões em que vocês tenham que fazer as mesmas ações. Substituir o x por um determinado valor e desenvolver o cálculo. Bom, atividade 2. Vou destacar aqui de amarelo. Então, nessa atividade 2, proposta a vocês, a ideia é que vocês façam o que nós acabamos de fazer. Substituir em x cada um dos valores que já está dentro do parênteses, cada um dos itens. Então, na letra A, f de 0, o que eu tenho que fazer? Substituir o x por 0. Então, onde tem x na minha expressão, eu substituo por 0 e desenvolvo. E acho o correspondente. No item B, f de 2, onde tem x, eu tenho que substituir por 2 e desenvolver. F de menos 1, onde tem x, substituo por menos 1, desenvolvo. E assim para os demais casos. No exercício 7, nós temos a mesma coisa. Nós devemos determinar os valores numéricos. Então, substituir no item A, por exemplo, f de 2, substituir o x da minha função por 2 e desenvolver. Então, 2 ao cubo menos 2, desenvolve. Item B, f de menos 2, substituo o x por menos 2, então menos 2 ao cubo, menos 2, desenvolvo. E assim para os demais itens. O item F, o item E e o item F, percebam que eu tenho uma soma. Então, eu tenho que fazer f de 2 mais f de menos 2. O f de 2 você já terá obtido no item A. O f de menos 2 é um número que você já terá obtido no item B. Então, é só somar os dois resultados. O item F, f de 3 mais f de menos 3. Então,
encontra o f de 3, substituindo o x da expressão por 3, você terá um valor. F de menos 3, substitui x por menos 3, você obterá um outro valor, e aí soma esses dois valores, os dois resultados. Item G e item H. Aqui eu já não tenho números, eu tenho f de A e tenho f de menos x. O que eu faço aqui? Bom, aqui você só vai substituir o x por essas letras e, no máximo, simplificar. Você não obterá um valor numérico explícito. Então, o máximo que nós conseguimos é simplificar as expressões. Então, f de A, por exemplo, como que fica? No lugar do x, eu vou colocar o A. A ideia é sempre a mesma. Então, no lugar do x, o A fica A ao cubo menos A. Dá para simplificar? Não. Então, acabou. F de menos x. No lugar do x, eu coloco menos x. Então, fica menos x ao cubo menos x. E aí tem um joguinho de sinal. Ou seja, simplifique até onde for possível. Bom, esses são os dois exercícios que nós podemos fazer com base no que eu acabei de comentar. O que nós podemos fazer aqui ainda, no que nós já fizemos, né? Nós determinamos os valores numéricos, substituindo os valores de x da minha função por menos 1, 0, 1 e 2, e obtive os correspondentes. Quando x é menos 1, y é menos 1, quando x é 0, o y é 1, quando x é 1, o y é 3, e quando x é 2, o y é 5. Nós podemos representar isso utilizando o diagrama de setas. E alguns exercícios da atividade pedem que vocês façam isso. Então vamos a essa representação. Vou repetir essa tabela abaixo para que a gente possa visualizar melhor. Bom, eu já vou até organizar aqui de um jeito que você perceba as relações. Então, quando x é menos 1, esse aqui é chamado de par ordenado, xy. Então, quando x é 1, deixa eu utilizar aqui o equation. Então, quando x é menos 1, o y menos 1. Quando x é 0, o y é 1. Quando x é 1, o y é 3. Quando x é 2, o y é 5. Então, esses aqui são os pares ordenados da minha função. Vamos representar isso como diagramas. Então, no primeiro conjunto, que é o nosso conjunto A, eu coloco menos 1, 0, 1 e 2. Aí você pode fazer à mão no caderno para praticar a construção, a representação do diagrama de setas. Então, no segundo conjunto, o da direita, eu represento os números do meu contradomínio.
E eu preciso olhar para o meu contradomínio agora. Por isso que é importante o contradomínio. Menos 1, 1, 3 e 5. Menos 1, 1, 3 e 5. Vamos representar aqui em cima dos diagramas conjunto A. E o conjunto B. Bom, agora eu faço a ligação. Eu relaciono os números. Então, menos 1 vai se relacionar com menos 1. O 0 vai se relacionar com o 1. O 1 com o 3. E o 2 com o 5. Nem sempre fica bonitinho, assim, certinho de termos todos os elementos do primeiro conjunto se relacionando com os elementos do segundo conjunto. Pode ser que não seja possível fazer alguma relação. Por exemplo, digamos que ao substituirmos o x por 2 desse 6. Aqui no conjunto B, no contradomínio, não tem 6, então não teria como relacionar. O 2 ficaria assim, mandar flecha para o segundo conjunto. Bom, além de construir o diagrama, é importante que você também identifique se isso é uma função ou não, por meio do diagrama. Quando que será uma função ou quando que não será uma função? Nós já vimos isso na aula anterior. Nós teremos uma função quando todos os elementos do primeiro conjunto mandarem flechas e mandarem apenas uma. Então, todos precisam mandar flecha e apenas uma. Essa é a condição. Olha apenas para o primeiro conjunto. O segundo conjunto não tem problema, não pode acontecer qualquer coisa. Agora, a condição está no primeiro conjunto, está no domínio da função. Todos precisam se relacionar com alguém de lá, do outro conjunto, e tem que ser apenas um. Essa é a condição. Bom, onde vocês utilizarão esse diagrama e essa análise de ser função ou não? Vamos ver na atividade. Bom, a questão 4. Determine o diagrama de setas que representa a função. Então, você tem a função, o conjunto A, o conjunto B. Você vai fazer a mesma coisa que eu acabei de fazer. Substituir em X cada um dos elementos de A e depois montar os dois diagramas e fazer as relações com as flechas. Aqui, perceba que a 4 você não precisa dizer se é função ou não, porque já está dizendo que nós temos uma função, né? Na 5, a ideia é a mesma, porém, o que a gente precisa fazer, além de determinarmos os diagramas, de construirmos os diagramas, nós temos que verificar se a relação é uma função ou não. Ou seja, será que todos os elementos do primeiro diagrama, do domínio, irão se corresponder, mandar flechas e uma só para o segundo conjunto? Então, são essas as questões que nós resolvemos com o que acabamos de ver. Vamos continuar. Aqui eu trouxe alguns exercícios que já foi encaminhado a vocês no material de estudo. A primeira questão diz: determine a notação das funções abaixo, definidas de R em R. Item A. F associa a cada número real ao seu triplo mais 1. B. G associa cada número real ao seu quadrado adicionado ao seu triplo menos 1. Bom, o que nós temos que fazer aqui é, a partir
dessa escrita corrente representarmos matematicamente. Então, como que eu escrevo isso matematicamente? Item A. Acompanhe comigo. F associa a cada número real, vou tirar esse aqui, F associa cada número real ao seu triplo mais 1. Então, nós podemos escrever f de x. Como aqui ele está falando que a função é f, já então f de x igual. Na de baixo eu tenho g associa, então eu vou escrever g de x igual. Voltando no item A. F associa cada número real ao seu triplo. Que número real é esse? Não sei. Nós chamamos de x. Associa cada número real ao seu triplo mais 1. Então, como que eu escrevo triplo de um número qualquer? Triplo de x. 3x. O triplo de um número é 3 vezes esse número, não é? Se eu não conheço esse número, então eu chamo ele de x. O triplo de x, 3x, mais, está dizendo já aqui, mais 1. Pronto, é isso. O item B. G associa cada número real, que é o x, a gente não conhece, então a gente chama de x, ao seu quadrado. Bom, como que eu escrevo o quadrado de um número qualquer? O quadrado de x. X ao quadrado. Adicionado, o que é adicionado? É mais. Ao seu triplo, bom, triplo desse número, esse número é x, né? Então, triplo de x, 3x, menos 1. Menos 1. Então, eu leio essa representação em corrente, linguagem corrente, e vou transcrevendo para uma linguagem matemática. Onde que você utilizará isso nas atividades? Vejamos. Atividade 1. É para você fazer do mesmo modo. Então veja, item F, item A. F associa a cada número real sua metade menos 1. Como que é a metade de um número qualquer? Esse número qualquer, lembrando que é o x. Metade de x eu escrevo x sobre 2, e aí menos 1. B. G associa a cada número real seu quadrado. Então, quadrado de x, x ao quadrado. Adicionado, então, mais sua terça parte. Como que eu represento a terça parte de um número? É dividindo por 3. Então, mais x sobre 3, mais 2. E aí, termina com mais 2. Vejamos mais uma questão. Determine o diagrama de setas da função f de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6, definida de A em B. Isso aqui nós fizemos anteriormente, é do mesmo modo. E agora, a última que eu proponho. Para que valores de x pertencentes ao conjunto dos números reais, esse R indica o conjunto dos números reais, a função real y igual 4x menos 2 produz imagem igual a 10. Então, o que ele está pedindo nesse exercício? Antes, nós tínhamos que substituir valores em x. Quando nós substituímos valores em x, obtivemos os seus correspondentes em y. A resposta era o y. Agora é o contrário. Quando ele fala em imagem, a imagem é o resultado. É o valor que eu obtenho quando eu substituo o x por um valor. Então, presta atenção. Eu vou pegar aqui a função, a lei de formação da minha função. E ele diz, para que valores de x, então agora eu tenho que descobrir o x. Para que valores de x a função tal, y igual a 4x menos 2, produz imagem, ou seja, fornece como resultado o 10. Só para que você entenda qual o valor de x para que o resultado seja 10. É isso que a questão pede. Então é só resolver o quê? Uma equação, nesse caso, do primeiro grau. Então vamos resolver. Como que eu resolvo uma equação do primeiro grau mesmo? Letras de um lado, números do outro.
Então, vamos organizar primeiro. Então, vamos deixar os números para o lado esquerdo. 10. O menos 2 eu vou passar para o lado esquerdo. Então, ele muda o sinal. Fica positivo. Igual 4x. Continuando. Dez mais 2, 12. Então, 12 igual a 4x. Bom, o 4 está multiplicando x. Se está multiplicando, passa dividindo. Então, x é igual a 12. Vou até manter o x do mesmo lado para não ter problema. Então, 12 sobre 4 igual a x. Para finalizar, x é igual ao quê? X igual a 3. Então, quando x é 3, eu tenho que o y é igual a 10. Então, questões que envolvam a imagem, essa é a ideia. Vamos ver quais questões que são semelhantes a essa. A 3, perceba aqui na 3. Para que valores de x, pertencente aos reais, a função real f de x igual a x ao quadrado mais x mais 3 produz imagem igual a 5. Então, aqui é a mesma coisa. Eu tenho que descobrir o valor de x quando a imagem é 5, ou seja, quando tudo isso aqui é igual a 5. Então, eu vou escrever x ao quadrado mais x mais 3 igual a 5. Vou colocar o 5 após a igualdade. Aqui, no caso, não é uma equação do primeiro grau, será uma equação do segundo grau e vocês já sabem resolver. E a 6 é a mesma coisa também. Para quais valores de x, a imagem é zero. Então, vou ter que igualar esse x ao quadrado mais 3x a zero e desenvolver. Será também uma equação do segundo grau. Corrigindo, só um detalhe. Nessa 6, deixa eu tirar aqui a marcação. O item A, ele pede a imagem de zero. Então, aqui você vai substituir, vou escrever aqui, o x por zero. Então, você vai na expressão x ao quadrado mais 3x, substituir o x por zero e desenvolver. Aqui é o valor numérico. O item B, que aí sim você vai igualar a expressão a zero, né? Então, nós teremos x ao quadrado mais 3x igual a zero, e aí você precisa desenvolver. Sempre quando trata da imagem, já está dizendo o valor da imagem, a gente iguala a expressão a esse valor, né? Então, está dizendo que a imagem é zero, então a gente iguala a zero. Bom, então é isso por enquanto. Tratamos neste vídeo da notação de uma função e do valor numérico de uma função. Percebam que as coisas começam a se relacionar, essas definições, o que nós vimos em aulas anteriores, o que é um domínio, o que é o contradomínio, o que é uma imagem, como construir o diagrama de setas. Então procure sempre manter o estudo em dia para que você não tenha dificuldades nos próximos conteúdos. Até a próxima.